Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo, de Direito Constitucional, e agora você vai acompanhar um trechinho da nossa primeira aula, que vai tratar sobre poder constituinte, neoconstitucionalismo, história e aplicabilidade das normas constitucionais e alguns outros temas relevantes para essa parte introdutória do Direito Constitucional. Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço. Avançando mais um pouquinho, pessoal, liberdade de associação, tema muito importante também que tem uma alta incidência aí no exame da ordem. A liberdade de associação é plena. É o que estabelece a Constituição, desde que para fins lícitos, sendo vedada a associação de caráter paramilitar. Então a gente já vê duas limitações aqui para a celebração de uma associação, que é fins ilícitos, né, e associação de caráter militar. A criação de associação e de cooperativas também não depende de autorização, certo? Então o poder público ele não precisa autorizar. E não é só, além de ele não precisar autorizar, ele não pode interferir no seu funcionamento, desde, evidentemente, de que seja uma associação que tenha uma finalidade ilícita e que não tenha caráter paramilitar. E aqui um tema muito importante que se vê bastante aí em cobrança de exame, que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Nenhum cidadão é obrigado a permanecer associado a uma instituição ou se associar com outras pessoas, beleza? E aqui, pessoal, diante de uma situação de uma associação com fins ilícitos ou de caráter paramilitar, o Poder Judiciário ele pode tomar duas providências. Primeiro, ele pode suspender as atividades da associação ou ele pode dissolver as atividades da associação. Para esse último caso é necessário o trânsito em julgado. Então, veja, suponhamos que exista uma associação de defesa da liberação e da propagação das drogas no país. E aí, ela não só pretende liberar essas drogas, ela já começa a comercializar, a propagar essas drogas, mesmo a lei vedando a sua circulação. Então veja, essa associação, ela tem uma finalidade claramente ilícita, tá certo? Então ela tem uma finalidade ilícita e ela não poderia ser constituída para essa finalidade. Diante disso, alguém questiona essa associação por meio de um processo judicial. E aqui a gente vai entrar um pouco no aspecto processual dessa questão. Veja, inicialmente o Poder Judiciário ele poderá suspender as atividades dessa associação. O juiz, analisando aquela pretensão de determinado legitimado, ele fala o seguinte, olha, realmente há indícios de que essa associação ela tem uma finalidade ilícita. Então, diante disso, eu vou suspender cautelarmente, por uma decisão interlocutória, ou seja, aquela dada no meio do processo, ali, ou até por uma sentença, mas sem o trânsito em julgado, ele vai suspender as atividades dessa associação. Então veja, ele não vai dissolver ainda essa associação, ele só vai poder fazer isso depois de toda a instrução processual, depois que a associação se defender, que apresentar os seus esclarecimentos. Então, havendo indícios, ele pode suspender as atividades ali da associação. Chega no final do processo, ele realmente constata que essa associação ela tem uma finalidade ilícita. E aí qual que é a alternativa dele? Manter suspenso? Não. Ele poderá tomar uma providência um pouco mais drástica, que é simplesmente dissolver as atividades da associação. E aí, pessoal, a partir de que momento que a sociedade vai ser considerada dissolvida? A partir do trânsito em julgado que determinou a dissolução dessa sociedade. Beleza? O que é importante aqui você estabelecer? A suspensão das atividades da associação ela não depende de trânsito em julgado, tá bom? Aqui a decisão interlocutória ou sentença não depende do trânsito, certo? Então ela pode ser dada aí inicialmente ou no curso de um processo, independente do trânsito em julgado, as atividades da associação serão suspensas. Para o que se exige o trânsito em julgado? Somente para a dissolução definitiva da associação. A dissolução da sociedade, da associação ali, ela vai acabar simplesmente com a associação e por isso que se objetiva um processo um pouco mais duradouro, mas um processo exauriente aí para apurar todos os fatos apontados como ilícitos, beleza? Então vamos lá para mais uma questão, tratando agora sobre associações. Questão número 5, exame de 2015. Segundo a Constituição Federal, a respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A.
A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário, pois é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações. Errado, pessoal, por quê? É verdade que veda-se a interferência estatal indistinta nas associações. Porém, aqui não está adequada essa afirmação de que não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário. É possível sim, quando houver finalidade ilícita ou paramilitar. Certo? Então não é qualquer intervenção que é vedada. É vedada uma intervenção política, uma intervenção operacional, ali o poder, o Estado ele não pode intervir na associação para fins da sua finalidade ordinária, seu dia a dia ali não pode sofrer interferência. Mas havendo um caráter ilícito ou paralimitar, não somente é possível, como é devido, né? O Poder Judiciário ele deve intervir para sanar essa ilicitude. Alternativa B. Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, independente do trânsito em julgado da sentença judicial. Errado, pessoal. A gente viu que aqui que a dissolução, ela somente ocorre com o trânsito em julgado, certo? Então está errada a alternativa B ao falar que só poderá ser dissolvida independente do trânsito em julgado. Não, ela depende sim do trânsito para a dissolução. O que não depende é para a suspensão, beleza? A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por decisão judicial, independente do seu trânsito em julgado. É a nossa alternativa correta, pessoal. Não dependerá do trânsito em julgado a mera suspensão das atividades. A suspensão, veja, aquela decisão dada no início do processo, onde não houve ainda um procedimento exauriente para apuração da veracidade daquele ato apontado como ilícito. Então, a suspensão, cautelarmente, dada por um juiz, ela é legítima e não depende, evidentemente, do trânsito em julgado. O que depende sempre é a dissolução, que é aquela situação irreversível. A associação, ela é extinta, tá bom? Para isso, sim, existe o trânsito em julgado. A alternativa D, por fim, apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada da natureza paramilitar da associação em comento. Não, pessoal, outras ilegalidades também permitem a intervenção do Estado, aí, por meio do Poder Judiciário, nas associações, e não só o caráter paramilitar. Qualquer tipo de ilegalidade permite a intervenção judicial para suspensão e, posteriormente, dissolução da sociedade. Beleza? Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!